Oi, leitores! Eu sou a Cassi e esse é o Estante Pop. Hoje vocês podem ver que eu estou toda diferentona aqui, não tinha feito um vídeo ainda desse jeito, mas vocês já vão entender o porquê. Tu já imaginou vestir-se do personagem que tu mais gosta? Tu pode ser uma princesa, uma guerreira, pode ser um vilão, pode ser um mago, enfim, são tantas as possibilidades. E é isso que nós cosplayers gostamos muito de fazer. Hoje, nesse vídeo, então, eu vou contar um pouquinho sobre o que é cosplay, principalmente porque tem gente que tá começando ou que mesmo que não faça cosplay tem interesse. Eu já fiz 2 posts lá no blog falando sobre isso, vou deixar o link na descrição para quem quiser ler, falando sobre a origem, a história do cosplay, e também uma entrevista com 4 cosplayers sobre a visão delas e sobre como elas fazem o que fazem, essas coisas. Vou deixar ali, depois vocês podem ler também para conhecer mais. Começando do mais básico, cosplay significa costume play. Costume é fantasia em inglês, play é jogar, se divertir, brincar, enfim. Então, se a gente junta ali, né, se divertir, se fantasiando, brincar, se fantasiar, são jogos, é uma brincadeira de tu se fantasiar. Ah, mas por que chama de cosplay? Não dava só pra dizer que é uma fantasia? Tá, vamos lá. O cosplay é um tipo de fantasia, sim, mas a ideia tem muito a ver com a questão da interpretação e da fidelidade. E quando eu estou com o cosplay de algum personagem, eu não vou estar 100% do tempo imitando aquele, né? Mas para gravar um vídeo eu vou estar usando os jargões, os trejeitos do personagem que eu escolhi. Para tirar uma foto, eu vou fazer as poses. Então tem muito disso envolvido. Na questão da fidelidade, a gente costuma usar as perucas, lentes de contato, construir armaduras, os acessórios, tudo para ficar o mais parecido possível com aquele personagem que a gente tá fazendo cosplay. É importante entender que um cosplayer, a pessoa que faz o cosplay, não é um sósia, não é um personagem vivo. Então sim, vão ter pessoas que vão parecer fisicamente com o personagem que eles estão vestindo e tem outros que não. Isso não quer dizer nada, isso não entra em nenhuma regra, não existe regra nisso. Tanto que muitas vezes a gente adiciona detalhes de uma roupa porque a gente acha que vai, sei lá, condizer com a época do personagem, vai ficar mais bonito. Ou a gente tira algum acessório que a gente se sente incomodado em usar. Afinal, a ideia do cosplay é justamente essa. Tu tá brincando, tu tá se divertindo, criando com a tua fantasia, tu tá jogando com a tua criatividade. E pra mim, assim, é uma das coisas mais importantes do cosplay é justamente tu ser criativo. Lá no post que eu fiz no blog Estante Pop, que vocês vão ler depois de ver esse vídeo, eu falei sobre a ideia dessa fantasia ser uma coisa já bem antiga. Lá no século XIX, com os bailes de ficção científica, tinham pessoas que se fantasiavam e faziam referência a obras da literatura, né, de Júlio Verne, H.G. Wells, já relacionando, demonstrando esse interesse que nós temos pela fantasia, pela criação. Mas aí, quando a gente vai falar mesmo assim, né, como que a gente conhece hoje, começou lá em 1930, na década de 30, quando algumas pessoas começaram a ir nas convenções dos Estados Unidos usando fantasias mesmo, né, fiéis a personagens de revistas pulp e quadrinhos, né, começou essa febre. Só que ainda era aquela coisa assim, vamos fantasiados como tal personagem. A ideia assim mesmo de, ok, vamos criar um nome, criar toda uma cultura envolvendo isso, começou no Japão em 1970, porque lá eles já tinham as Comic-Cats, né, que é Comic Market, que eram os mercados, as feiras de quadrinhos. Então as pessoas já faziam isso
E os caras disseram, não, ok, vamos cunhar um nome, vamos dizer, isso é cosplay, vamos promover isso aqui. E no Brasil a gente teve, na década de 90, então, os primeiros concursos de cosplay, né? É bem legal de ver a criatividade das pessoas em criar, em desenvolver coisas assim absurdas pra desfilar, ou mesmo que não seja pra desfilar, pra andar pelos eventos, ou pra tirar foto, o que for. Quando a gente fala de concurso cosplay, aí sim a gente fala de um maior nível de fidelidade, né? Porque aí os jurados vão avaliar mesmo se tu fez o cosplay, se tu construiu, né? Depende a regra do evento. Mas se a tua peruca tá bem feita, se é igual do personagem, se a tua roupa tem todos os detalhes e tudo mais. Claro que coisas, por exemplo, tatuagem. Não se pode descontar pontos de tatuagem, não é legal, né? Porque isso é diferente. Ou a pessoa não usa lente por causa de uma questão de saúde, também não vai ser descontado ponto, porque, né, são coisas diferentes. Mas aí sim no concurso se procura uma questão de fidelidade. Eu não participo de concursos, então eu também não posso falar muito. Às vezes que eu participei foi porque eu queria muito que todo mundo no evento visse minha roupa, visse meu cosplay, porque eu pensei, nossa, tá legal, né? E aí, quando a gente fala de como criar um cosplay, a gente começa, a primeira coisa é escolher o personagem. Geralmente a gente escolhe pela afinidade, pelo gosto pelo personagem, né? Mas tem outros critérios que podem surgir aí. Por exemplo, esse personagem é muito bonito, não gosto dele, mas ele é muito bonito, é muito interessante. A escolha do personagem é algo pessoal, a pessoa decide, né, o personagem que ela vai fazer e é isso. Depois de escolher o personagem, vem aquela parte de, vamos pesquisar as referências, procura fotos de frente, de costas, tira print de tudo que pode, né, pra ver os detalhes do personagem, pra ver direitinho como a gente vai fazer a roupa. Depois dessa parte, então, né, nós tivemos escolher o personagem, procurar referências, vamos pra confecção do cosplay. E aí, a pessoa pode confeccionar, né? Aí vai escolher tecido, ou se é algum personagem com algum tipo de armadura ou acessório desse tipo, vai escolher se quer fazer com EVA, com papelão, sei lá, com uma impressão 3D, né? A pessoa vê o que encaixa no orçamento e o que parece melhor. E tem também os cosmakers, que são as pessoas que constroem o cosplay. A maioria dos meus são feitos por cosmaker, porque tem muita coisa assim que eu não sei fazer, então assim, eu tô aprendendo a costurar, então alguns eu faço, mas tem cosmakers maravilhosos por aí que a gente encomenda, então tem todo o processo de construção, eles enviam as fotos de como tá sendo construído e ficam resultados maravilhosos. Só que além da roupa, a gente, né, teve ali, na pesquisa de referências, a gente teve que ver o cabelo, a maquiagem. E na hora de vestir essa roupa, a gente vai vestir a peruca, a lente, a gente vai fazer uma maquiagem, a gente vai pesquisar como é a cara do personagem, outros cosplayers que fizeram aquele mesmo personagem, pra tentar fazer uma maquiagem legal, que condiz com o personagem. Tem gente, eu conheço cosplayers muito legais também, que não usam maquiagem, não usam. Então, eu não sei o motivo, mas talvez seja uma escolha religiosa ou uma escolha de saúde, do tipo, eu não uso esse tipo de produto no meu rosto. E tá tudo bem, é interessante também, né? Cada um com as suas escolhas. E aí, depois que tá vestido do personagem, entra a performance. Tem gente que gosta de imitar o personagem o tempo todo que tá vestido. Eu não consigo fazer isso, não tenho muita paciência. Então, eu costumo fazer isso em momentos específicos, momentos que eu tô fazendo algum videozinho, gravando, ou que eu tô em grupo, que aí eu me sinto mais confortável. É essencial manter o respeito uns com os outros. O que eu quero dizer é que às vezes o personagem vai ser inconveniente, mas o cosplayer não precisa, não deve agir dessa forma. São coisas diferentes.
Então eu lembro que teve uma febre de cosplayers de Deadpool e muita gente não conseguiu separar o personagem da vida real e acabou incomodando muitas pessoas nos eventos. Era chato porque aí eles tomavam lugar, eram invasivos, na intenção de imitar o personagem. Só que tem espaço, tem momento pra isso, né? Então, assim, é muito importante a gente ver isso. Ah, não é porque, sei lá, o personagem é um vilão, aí eu vou sair no evento batendo em todo mundo. Não dá certo, né? Então, isso é muito importante. Respeitar o espaço das pessoas. E isso se refere tanto a outros cosplayers quanto quem vem tirar foto com os cosplayers. A gente sabe que às vezes a gente olha alguém e diz assim, nossa, que lindo, é incrível, chama atenção, mas aí eu peço licença, eu peço se eu posso tirar uma foto, eu, né, vou ver se eu não tô incomodando. Não é chegar, abraçar, dar beijo, porque isso, além de poder estragar às vezes alguma coisa do cosplay em si, manchar a maquiagem ou, sei lá, enroscar na peruca, também tem uma pessoa ali dentro. E às vezes essa pessoa não gosta de abraço. Colocar limite, às vezes, é entendido como falta de educação ou sendo desagradável, né? Então, são coisas que a gente precisa conscientizar todo mundo de que o cosplayer tá ali, pode ser a coisa mais linda do mundo, tu pode dizer isso, a gente gosta, a gente fica feliz, mas precisa ter respeito pelas pessoas. Outra coisa muito importante que a gente vê nesse meio é a diversidade. Nós temos diversidade de corpos, de cores, de gênero, é tanta coisa legal, tantas pessoas, tantos grupos que se encontram nesse nicho, que a gente faz amigos, a gente se aproxima de pessoas, às vezes são aquelas amizades de evento, sabe? Nós não levamos ali pra vida pessoal todo dia, porque moramos em cidades diferentes, mas quando estamos no evento, nos encontramos, tirando foto. Então, eu acho isso muito legal. Claro que nós vivemos em uma sociedade muito preconceituosa, então isso se reflete em qualquer espaço. Nós sabemos que vão ter pessoas que vão olhar torto para um cosplayer que está acima do peso, como eu, por exemplo, ou que tem a cor da pele diferente do personagem, ou que é do gênero diferente, ou sei lá, qualquer razão que aquela pessoa sente que incomoda. Só que aí a gente tem essa escolha de ou eu vou deixar de ocupar esse espaço que é divertido para mim, que é interessante, que eu gosto, pra satisfazer o ego alheio, ou eu vou pegar e aproveitar aquilo que acontece em 90% do tempo, que é me divertir, que é fazer coisas que eu gosto. Deixa as outras pessoas, deixa os preconceituosos se virar, se incomodar à vontade, até porque nós temos meios de responsabilizar essas pessoas pelas suas atitudes preconceituosas, se for preciso, né, chegar num ponto desses. Eu tinha feito um roteiro para esse vídeo, tá, aqui, mas como é algo que eu faço já há muito tempo, eu acabei só falando e nem olhei o que eu tinha escrito. Por hoje é isso. Eu sei que eu falei muitas vezes as palavras personagem e cosplay, não tem como não falar, sendo que eu estou falando sobre isto. Espero que tenham gostado do vídeo, confere se tá inscrito, deixa o teu like e também um comentário, conta aí se tu já fez cosplay, se tu já faz, se tu gostaria de fazer, qual personagem que tu faria? Pode deixar até tua rede social aqui, se tu já for cosplayer, pra gente se conhecer, outras pessoas verem também. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo.